Capítulo 5 Com o prefeito. Quase para sua própria surpresa, a entrevista com o prefeito causava pouca preocupação a K. Tentou explicá-la a si mesmo pelo fato de que, a julgar pelas suas experiências anteriores, o trato oficial com as autoridades do conde tinha sido muito simples. Por um lado, isso se devia a que, em relação ao tratamento dado aos seus assuntos, haviam adotado claramente, e de uma vez por todas, um princípio que, visto de fora, era muito favorável a ele, e, por outro lado, a coesão admirável dos serviços administrativos, que se pressentia como particularmente perfeita, logo onde ela parecia não existir. Quando às vezes só pensava nisso, K não ficava longe de achar sua situação satisfatória, muito embora sempre dissesse rapidamente a si mesmo, depois desses acesos de bem-estar, que o perigo estava exatamente aí. A relação direta com as autoridades não era, na verdade, difícil demais, pois as autoridades, por mais bem organizadas que fossem, sempre tinham de defender coisas remotas e invisíveis em nome de senhores remotos e invisíveis, ao passo que K lutava o mais vivamente possível por coisas próximas, ou seja, por ele mesmo, e, além disso, ao menos nos primeiros tempos, por vontade própria, uma vez que ele era o agressor, sem ser apenas ele que lutava por si, mas também, ao que parece, outras forças que não conhecia, mas nas quais podia crer a partir das medidas tomadas pelas autoridades. Mas, por se mostrarem amplamente receptivas em caráter prévio e em coisas menos essenciais, até agora não se tratara de nada mais que isso, as autoridades o privavam da possibilidade de pequenas e fáceis vitórias e, com essa possibilidade, também da satisfação correspondente e da segurança bem fundada que dela derivava para outras lutas maiores. Em vez disso, deixavam K deslizar por toda parte que quisesse, se bem que apenas no interior da aldeia, minando-o e enfraquecendo-o com isso. Aqui, elas eliminavam qualquer luta que houvesse e, desse modo, o deslocavam para a vida extra-administrativa, totalmente sem transparência, turva, estranha. Sendo assim, podia bem acontecer, caso ele não estivesse sempre alerta, que um dia, a despeito de toda a amabilidade das autoridades e da realização plena de todas as obrigações oficiais tão exageradamente fáceis, iludido pelo favor aparente que lhe era dispensado, conduzisse sua outra vida de forma tão descuidada que, nesse ponto, ele desmoronasse e as autoridades, sempre brandas e amigáveis, tivessem de vir como se fosse contra a vontade, mas em nome de alguma ordem pública que desconhecia, para tirá-lo do caminho. E o que era ali, na realidade, aquela outra vida? Em lugar nenhum, K tinha visto antes, como ali, as funções administrativas e a vida tão entrelaçadas, de tal maneira entrelaçadas que às vezes podia parecer que a função oficial e a vida tinham trocado de lugar. O que significava, por exemplo, o poder até agora apenas formal que Clã exercia sobre o ofício de K, comparado com o poder que Clã tinha em toda a sua efetividade no quarto de dormir de K. Acontecia assim que, ali, um procedimento um pouco mais ligeiro, uma certa distensão, só cabiam na relação direta com as autoridades, ao passo que no mais era sempre necessário um grande cuidado, um olhar em volta para todos os lados antes de cada passo. A concepção que tinha das autoridades locais, K viu inicialmente bem confirmada junto ao prefeito. Este, um homem amável, gordo, escanhoado, estava doente, com um forte ataque de gota, e recebeu K na cama. "Então é este o nosso senhor agrimensor", disse ele, querendo levantar-se, mas sem conseguir fazê-lo. Lançou-se de volta outra vez aos travesseiros, desculpando-se e apontando para as pernas.
Uma mulher silenciosa, quase uma sombra na luz crepuscular do quarto de janelas pequenas, mais escurecido ainda pelas cortinas, trouxe uma cadeira, colocando-a ao lado da cama. Sente-se, senhor agrimensor, disse o prefeito. Diga-me o que deseja. K. leu em voz alta a carta de clã, acrescentando algumas observações. Mais uma vez, teve o sentimento da extraordinária facilidade no trato com as autoridades. Elas carregavam literalmente todo o peso. Era possível pôr-lhes tudo nos ombros, conservando-se incólume e livre. Como se também sentisse isso à sua maneira, o prefeito virou-se incomodado na cama. Finalmente disse: Como já deve ter notado, senhor agrimensor, estou ciente de tudo. O fato de não ter feito nada ainda tem sua razão. Primeiro, na minha doença, e depois, na sua demora para vir. Eu já estava pensando que o senhor tinha posto o assunto de lado, mas já que teve a bondade de me procurar pessoalmente, preciso de qualquer modo dizer-lhe toda a desagradável verdade. O senhor foi aceito como agrimensor, como diz, mas infelizmente nós não precisamos de agrimensor. Não haveria o menor trabalho para um aqui. As fronteiras das nossas pequenas propriedades agrícolas estão traçadas, está tudo registrado e em ordem. Trocas de títulos quase não ocorrem, e os pequenos litígios de fronteira nós mesmos resolvemos. Portanto, por que teríamos necessidade de um agrimensor? No íntimo, K. estava convencido, sem haver pensado nisso antes, de ter esperado uma comunicação semelhante. Por esse motivo mesmo, foi capaz de dizer logo: Isso me surpreende muito. Atira por terra todos os meus cálculos. Só posso esperar que haja algum equívoco. Infelizmente não, disse o prefeito. É como estou dizendo. Mas como isso é possível? Exclamou K. Certamente não fiz essa viagem interminável para agora ser mandado de volta. Isso é uma outra questão, disse o prefeito. Não tenho de resolvê-la. Mas seja como for, posso explicar-lhe como esse equívoco foi possível. Numa administração tão grande como a do conde, pode acontecer às vezes que uma repartição determine isto, a outra aquilo, nenhuma sabe da outra. Na verdade, o controle superior é extremamente preciso, mas pela sua própria natureza chega tarde demais e, sendo assim, pode surgir uma pequena confusão. Evidentemente, são sempre particularidades minúsculas, como, por exemplo, o seu caso. Em coisas grandes, nenhum erro chegou ao meu conhecimento, mas as ninharias também são com frequência suficientemente penosas. No que diz respeito ao seu caso, não quero manter segredos de ofício. Para tanto, não sou funcionário de verdade. Sou camponês e fico nisso. E vou contar francamente o que aconteceu. Há muito tempo, na época eu era prefeito fazia só alguns meses, chegou uma ordem, não sei mais de que repartição, na qual se comunicava da maneira peculiar e categórica dos senhores de lá, que devia ser convocado um agrimensor, encarregando-se a comunidade de conservar prontos para os trabalhos dele todos os planos e anotações necessários. Naturalmente, essa ordem não dizia respeito ao senhor, pois isso foi há muitos anos, e eu não teria me lembrado se não estivesse agora doente e dispusesse de tempo suficiente na cama para pensar nas coisas mais ridículas. Interrompendo de repente o seu relato, ele disse à esposa, que continuava a ir e vir sem ruído pelo quarto, numa atividade incompreensível: Mise, por favor, procure no armário. Talvez você encontre a ordem. Dirigindo-se a K, esclareceu: É que ela era dos meus primeiros tempos. Naquela época, eu ainda guardava tudo. A mulher abriu logo o armário. K e o prefeito ficaram observando.
O armário estava abarrotado de papéis. Ao ser aberto, 2 maços de processos rolaram para fora, amarrados como se costuma atar lenha para o fogo. A mulher pulou assustada para o lado. Embaixo, deveria estar embaixo, disse o prefeito, dirigindo da cama a operação. Obediente, juntando os processos nos braços, a mulher tirou tudo do armário para chegar aos papéis de baixo. Os papéis já cobriam a metade do quarto. Muito trabalho foi feito, disse o prefeito com um aceno de cabeça. E isso é só uma pequena parte. A massa principal eu guardei no celeiro, e a maior parte, naturalmente, se perdeu. Quem é que pode conservar tudo? Mas no celeiro ainda tem muita coisa. Voltou-se então outra vez para a esposa. Vai conseguir encontrar a ordem? Precisa procurar um auto no qual a palavra agrimensor está grifada em azul. Está muito escuro aqui, disse a mulher. Vou buscar uma vela. E saiu do quarto passando por cima dos papéis. Minha mulher é um grande apoio neste pesado labor administrativo, que na verdade precisa ser feito além do resto, disse o prefeito. Para os trabalhos escritos, tenho mais um auxiliar, o professor. Mas mesmo assim, é impossível fazer tudo. Sempre sobra alguma coisa que não foi terminada, que está reunida naquele armário ali. E apontou para um outro armário. E agora que estou doente, então, as coisas se acumulam. Disse isso e voltou a se deitar, cansado, mas também orgulhoso. Será que eu não poderia, disse K, quando a mulher tinha voltado com a vela e procurava o documento ajoelhada diante do armário. Será que eu não poderia ajudar a sua esposa a procurar? O prefeito riu, sacudindo a cabeça. Como já disse, não tenho segredos de ofício perante o senhor, mas deixá-lo procurar no meio dos processos, até aí eu certamente não posso ir. Fez-se então silêncio no quarto. Só se ouvia o sussurro dos papéis. Talvez o prefeito até cochilasse um pouco. Uma leve batida à porta fez K voltar-se. Naturalmente, eram os ajudantes. Fosse como fosse, eles já estavam um pouco educados. Não se precipitaram logo dentro do quarto, mas primeiro cochicharam pela porta um pouco aberta. Estamos com frio aqui fora. Quem é? Perguntou o prefeito, sobressaltando-se. São só os meus ajudantes, disse K. Não sei onde devo fazê-los me esperar. Lá fora está frio demais. E aqui dentro eles incomodam. A mim eles não perturbam, disse o prefeito amavelmente. Mande-os entrar. Aliás, eu os conheço, velhos conhecidos. Mas a mim eles incomodam, disse K com franqueza, deixando o olhar ir dos ajudantes para o prefeito e de volta aos primeiros, achando o sorriso dos três indistinguíveis uns dos outros. Já que estão aqui, porém, disse K ensaiando, fiquem e ajudem a senhora do prefeito a procurar um processo no qual a palavra agrimensor está assinalada em azul. O prefeito não levantou nenhuma objeção. O que K não podia fazer, os ajudantes podiam. Eles se lançaram imediatamente sobre os papéis, mas mais reviravam os montes do que procuravam, e quando um estava soletrando um texto, o outro o arrancava sempre de sua mão. A mulher, pelo contrário, se ajoelhava diante do armário vazio. Não parecia mais nem um pouco estar procurando. De qualquer forma, a vela estava muito distante dela. Os ajudantes, disse o prefeito com um sorriso cheio de si, como se tudo dependesse das suas determinações, mas ninguém fosse nem mesmo capaz de suspeitar disso. Os ajudantes, então, o incomodam, mas eles são seus próprios ajudantes. Não, disse K friamente. Eles só vieram correndo para mim aqui. Como assim vieram correndo? Disse ele. Eles foram confiados ao senhor? É o que com certeza está querendo dizer.
Está bem, eles me foram confiados, disse K, mas poderiam igualmente ter caído com a neve. Tão irrefletida foi essa atribuição. Nada aqui acontece sem reflexão, disse o prefeito, esquecendo a dor nos pés e endireitando-se na cama. Nada, disse K. E o que dizer da minha nomeação? Também ela foi pensada, disse o prefeito. Só que circunstâncias secundárias intervieram para confundir. Vou provar isso ao senhor com o processo na mão. Os autos não serão encontrados, disse K. Não serão encontrados? Exclamou o prefeito. Mise, por favor, procure um pouco mais depressa. Mas eu posso contar-lhe primeiro a história sem o dossiê. Aquela ordem, sobre a qual já falei, nós a respondemos com um agradecimento de que não precisávamos de nenhum agrimensor. Ao que parece, porém, essa resposta não chegou à repartição original. Vou chamá-la A, mas por engano chegou à repartição B. A repartição A, portanto, ficou sem resposta. Mas, infelizmente, também a B não recebeu nossa resposta completa, seja porque os conteúdos do processo permaneceram conosco, seja porque se perderam no caminho. Na própria repartição, não. Isso eu posso garantir. Seja como for, à repartição B só chegou também um envelope dos autos, sobre o qual não estava anotado nada além do fato de que o processo incluso, mas que na realidade estava faltando, tratava da designação de um agrimensor. A repartição A esperou, nesse interim, a nossa resposta. Na verdade, ela tinha os dados sobre o assunto, mas como acontece com uma frequência compreensível, tendo em vista a precisão de todos os trâmites, o funcionário encarregado confiou que nós iríamos responder e que ele, então, ou convocaria o agrimensor ou continuaria se correspondendo conosco sobre o assunto, conforme a necessidade. Em consequência disso, ele negligenciou os dados que estavam em sua posse e tudo caiu no esquecimento. Na repartição B, entretanto, o envelope do processo chegou às mãos de um funcionário famoso por sua consciência profissional. Ele se chama Sordini, um italiano. Até para mim, que sou um iniciado, é incompreensível porque um homem da sua capacidade é deixado num posto praticamente dos mais subalternos. Esse Sordini naturalmente nos mandou de volta o envelope vazio do processo para que ele fosse completado. Mas desde aquela primeira circular da repartição A, já haviam se passado muitos meses, se não anos. Uma coisa compreensível, pois se um processo segue o caminho certo, como é a regra, ele chega à repartição correspondente o mais tardar em um dia, sendo despachado nesse mesmo dia ainda. Se, porém, erra o caminho, tem de procurar o caminho errado com bastante zelo, dada a excelência da organização. Caso contrário, não o acha e então é evidente que demora muito tempo. Quando daí recebemos o memorando de Sordini, só conseguíamos ainda nos lembrar muito vagamente do assunto. Na época, éramos apenas 2 para o trabalho, Mise e eu. O professor ainda não tinha sido confiado a mim. Só conservávamos as cópias nas questões mais importantes. Em suma, somente pudemos responder, de maneira muito vaga, que não sabíamos nada daquela nomeação e que não havia entre nós necessidade de um agrimensor. Aqui o prefeito se interrompeu, como se tivesse ido longe demais no zelo da narração, ou como se fosse pelo menos possível que tivesse ido longe demais, e depois disse: Mas essa história não o aborrece? Não, disse K. Ela me entretém. Ao que o prefeito replicou: Eu a conto ao senhor só para entretê-lo. Ela me entretém apenas pelo fato, disse K, de que me oferece uma percepção da ridícula embrulhada que, conforme as circunstâncias, decide sobre a existência de uma pessoa. O senhor ainda não obteve nenhuma percepção, disse o prefeito sério. E posso continuar contando. Naturalmente, um Sordini não podia ficar satisfeito com a nossa resposta.
eu admiro esse homem, embora seja um tormento para mim. Com efeito, ele desconfia de todos, mesmo quando, por exemplo, ficou conhecendo alguém em inúmeras oportunidades como a pessoa mais digna de confiança. Ele desconfia dela na próxima ocasião, como se não a conhecesse em absoluto, ou melhor, como se a conhecesse como um velhaco. Eu considero isso certo. Um funcionário tem de agir assim. Infelizmente, não consigo, pela minha natureza, seguir esse princípio. O senhor está vendo como exponho tudo ao senhor, um estrangeiro, tudo abertamente. Não posso fazê-lo de outra forma. Sordini, pelo contrário, ficou imediatamente desconfiado de nossa resposta. Seguiu-se então uma grande correspondência. Sordini perguntou por que havia me ocorrido de repente que nenhum agrimensor devia ser chamado. Respondi com a ajuda da excelente memória de Mise que de fato a primeira sugestão tinha vindo da própria repartição, que se tratava de uma outra repartição. Nós já tínhamos naturalmente esquecido fazia muito tempo. Sordini replicou: por que só agora eu mencionava esse despacho oficial? No que eu de volta: porque só agora eu me lembrei dele. Sordini: é muito estranho. Eu respondi: não é nada estranho num assunto que se arrasta por tanto tempo. Sordini me disse: é sem dúvida estranho, pois o despacho do qual eu me lembrara não existe. O que eu disse? Naturalmente que não existe, porque o processo inteiro se perdeu. Sordini: mas precisava existir um memorando referente àquele primeiro despacho. Ele, porém, não existe. Aí eu hesitei, pois não ousava afirmar nem acreditar que havia ocorrido um erro na repartição de Sordini. Talvez o senhor mentalmente censure Sordini pelo fato de, movido ao menos por consideração em relação às minhas afirmações, não ter procurado se informar sobre o assunto em outras repartições. Mas justamente isso teria sido errôneo. Não quero que permaneça uma mancha sobre esse homem, nem que seja no pensamento do senhor. É um princípio de trabalho da administração que não se levem absolutamente em conta as possibilidades de erro. Esse princípio é justificado pela excelente organização do todo, sendo necessário para que se atinja a velocidade extrema de execução. Sordini, portanto, não tinha de forma alguma o direito de se informar junto às outras repartições. Aliás, elas não teriam nem mesmo respondido, porque teriam notado desde logo que se tratava de investigação de uma possibilidade de erro. Permita-me, prefeito, que eu o interrompa com uma pergunta, disse K. O senhor não fez menção antes a uma autoridade de controle? A administração, da maneira como o senhor descreve, é de uma natureza tal que a pessoa se sente mal só de pensar que esse controle possa estar ausente. O senhor é muito severo, disse o prefeito, mas pode multiplicar por 1000 sua severidade, que ela não será nada em comparação com a severidade que a administração emprega em relação a si mesma. Só uma pessoa completamente estranha pode fazer uma pergunta como a sua. Se existem autoridades de controle? Existem apenas autoridades de controle. Evidentemente, elas não se destinam a descobrir erros no sentido grosseiro da palavra, pois não ocorrem erros. E mesmo que aconteça um, como no seu caso, quem tem o direito de dizer de forma definitiva que é um erro? Isso seria uma novidade completa, exclamou K. Para mim é uma coisa muito antiga, disse o prefeito. Eu mesmo estou convencido, de um modo não muito diferente do seu, de que houve um erro e de que, por causa do desespero com isso, Sordini adoeceu gravemente. As primeiras instâncias de controle, às quais devemos a descoberta da origem do erro, aqui também o reconhecem. Mas quem pode afirmar que a segunda instância julga da mesma maneira? E a terceira também, e assim por diante, todas as demais, hã? Pode ser, disse K. Prefiro não me intrometer nessas considerações. Além disso, é a primeira vez que ouço falar dessas instâncias de controle e, naturalmente, ainda não sou capaz de entendê-las. Acredito apenas
que aqui se devem distinguir duas coisas. Primeiro, aquilo que acontece dentro da administração das instâncias e o que, por sua vez, pode ser concebido administrativamente de uma maneira ou outra. E segundo, minha pessoa real. Eu, que estou fora da administração e a quem ameaça um prejuízo tão insensato por parte delas que ainda não consigo acreditar na seriedade do perigo. Para o primeiro ponto, provavelmente vale o que o senhor prefeito narra com um conhecimento de causa espantoso, extraordinário. Mas agora eu gostaria de ouvir também uma palavra a meu respeito. Mas o senhor não poderia entender se eu não antecipasse ainda alguma coisa. Já o fato de eu mencionar nesse momento as instâncias de controle foi prematuro. Volto, portanto, às divergências com Sordini. Como dizia, aos poucos baixei a guarda. Mas se Sordini tem nas mãos a mínima vantagem sobre alguém, ele já venceu. Pois aí se intensificam sua atenção, sua energia, sua presença de espírito, e para a pessoa atacada é uma visão terrível, e para os inimigos dela uma visão estupenda. Só posso falar dele assim, como estou fazendo, porque em outros casos também experimentei isso. Aliás, até agora nunca consegui vê-lo com meus próprios olhos. Ele não pode vir aqui para baixo, está muito sobrecarregado de trabalho. Sua sala, conforme me descreveram, tem todas as paredes cobertas por colunas de processos volumosos empilhados, uns sobre os outros. São apenas aqueles nos quais Sordini está trabalhando no momento. E uma vez que das pilhas são constantemente retirados processos e juntados novos documentos, tudo na maior pressa, as pilhas desmoronam. E é justamente esse estrondo que se repete sem cessar que se tornou característico do escritório de Sordini. Sim, Sordini é um grande trabalhador e dedica o mesmo cuidado, tanto ao menor como ao maior dos casos. Senhor prefeito, disse K., o senhor continua dizendo que o meu caso é um dos menores, e, no entanto, ele já ocupou bastante muitos funcionários, e mesmo que no início tenha sido bem pequeno, tornou-se um grande caso graças ao zelo de funcionários do tipo do senhor Sordini. Infelizmente, e muito contra minha vontade, pois minha ambição não é fazer com que cresçam e desabem pilhas de autos que me dizem respeito, mas trabalhar tranquilamente como pequeno agrimensor numa pequena escrivaninha. Não, disse o prefeito, não é um grande caso. Nesse sentido, o senhor não tem motivo algum para se queixar. É um dos menores entre os pequenos casos. O volume de trabalho não determina a importância do caso. O senhor ainda está muito longe de entender a autoridade, se acredita nisso. Mas mesmo que dependesse da quantidade de trabalho, o seu seria um dos casos menos importantes. Os mais comuns, ou seja, aqueles sem os assim chamados erros, dão muito mais trabalho ainda e certamente um trabalho bem mais frutífero. O senhor, aliás, ainda não sabe absolutamente nada do verdadeiro trabalho que seu caso provocou. E é disso que eu agora quero falar. Num primeiro momento, então, Sordini me pôs de lado. Mas todos os dias chegavam à hospedaria dos senhores os seus funcionários, e lá se realizavam inquéritos protocolares de membros notáveis da comunidade. A maioria ficou do meu lado, só alguns hesitavam. A questão do agrimensor toca de perto o camponês. Eles farejavam algum acordo secreto, alguma injustiça. Além disso, encontraram um chefe, e das suas declarações, Sordini tinha de chegar à convicção de que, se eu tivesse apresentado o assunto ao conselho, nem todos teriam sido contrários à nomeação de um agrimensor. Assim é que uma coisa óbvia, ou seja, que não é preciso nenhum agrimensor, se tornou de qualquer forma no mínimo duvidosa. Nessa ocasião, destacou-se especialmente um certo Brunswick. O senhor com certeza não o conhece. Talvez ele não seja mau, mas estúpido e fantasioso. É cunhado de Leisman. Do mestre de Curtume? Perguntou K. e descreveu o homem barbudo que tinha visto na casa de Leisman. Sim, é ele, disse o prefeito. Conheço também sua mulher.
disse K um pouco aleatoriamente. É possível, disse o prefeito e calou-se. Ela é bonita, disse K, mas um pouco pálida e doentia. Certamente é originária do castelo. Isso foi dito metade como pergunta, metade como afirmação. O prefeito olhou para o relógio, derramou o remédio numa colher e engoliu-o apressadamente. Do castelo o senhor de certo só conhece os escritórios, disse K com grosseria. Sim, disse o prefeito com um sorriso irônico e, no entanto, agradecido. Eles são a coisa mais importante. E quanto a Brunswick, se tivéssemos sido capazes de excluí-lo da comunidade, quase todos nós estaríamos felizes e Lazyman não seria o último. Mas naquela época, Brunswick tinha conquistado uma certa influência. Na verdade, ele não é um orador, mas alguém que grita, e para alguns isso já basta. Foi assim que me vi forçado a apresentar o caso ao Conselho Municipal. E foi esse, aliás, num primeiro momento, o único êxito de Brunswick, pois naturalmente o Conselho manifestou por grande maioria que não queria saber de um agrimensor. Também isso aconteceu faz anos, mas durante todo esse tempo a coisa não chegou ao ponto de repouso, em parte por causa da escrupulosidade de Sordini, que procurava investigar com os levantamentos mais minuciosos os motivos tanto da maioria quanto da oposição, em parte por causa da estupidez e da ambição de Brunswick, que tem várias ligações pessoais com as autoridades, as quais ele punha em movimento com invenções sempre novas da sua fantasia. Sordini, no entanto, não se deixou enganar por Brunswick. Como é que Brunswick poderia enganar Sordini? Mas, mesmo para não se deixar enganar, eram necessários novos levantamentos, e antes ainda que eles estivessem terminados, Brunswick já havia imaginado mais uma vez outra novidade. Ele é muito versátil. Isso faz parte da sua estupidez. Chego agora a uma característica especial do nosso aparelho administrativo. Correspondendo à sua precisão, ele é extremamente sensível. Quando um assunto foi ponderado durante longo tempo, pode acontecer, mesmo que as ponderações ainda não estejam concluídas, que de repente, rápida como um raio, surge uma solução num ponto imprevisível e mais tarde não mais encontrável, que encerra a questão de maneira mais das vezes muito justa, embora certamente arbitrária. É como se o aparelho administrativo não suportasse mais a tensão, a excitação derivada durante anos da mesma questão. Talvez em si própria insignificante, e tivesse tomado a decisão por espontânea vontade, sem a colaboração dos funcionários. Naturalmente, não aconteceu nenhum milagre e, sem dúvida, algum funcionário escreveu a resolução ou encontrou uma decisão não escrita. Mas, de qualquer modo, pelo menos de nossa parte, daqui onde estamos, ninguém, nem mesmo da administração competente, pode estabelecer que funcionário decidiu nesse caso e por quais motivos. Só os serviços de controle são capazes de estabelecê-lo muito mais tarde. Mas nós não ficamos sabendo de mais nada. Aliás, é difícil que depois alguém ainda se interesse. Como foi dito, porém, justamente essas decisões são na maioria das vezes ótimas. O único inconveniente delas é que só vêm a ser conhecidas tarde demais, conforme acontece em geral com essas coisas, e portanto se continua nesse interim a deliberar apaixonadamente sobre questões há muito tempo decididas. Não sei se no seu caso se chegou a uma decisão assim. Algumas coisas dizem que sim, outras que não. Mas, se isso aconteceu, a nomeação teria sido enviada ao senhor e o senhor teria feito a longa viagem até aqui. Aí, muito tempo teria passado e nesse lance Sordini teria continuado a trabalhar na mesma causa até a exaustão, Brunswick feito intrigas e eu teria sido atormentado pelos dois. Só faço menção a essa possibilidade de maneira definida, porém só sei o seguinte: uma sessão de controle descobriu, nesse meio tempo, que da repartição A foi enviada faz muitos anos uma consulta à municipalidade a respeito de um agrimensor,
sem que até agora tenha chegado uma resposta. Recentemente perguntaram outra vez a mim e, nesse momento, a coisa toda foi obviamente esclarecida. A repartição A deu-se por satisfeita com a minha resposta no sentido de que não era necessário um agrimensor. E Sordini teve de reconhecer que não era competente neste caso e, certamente sem culpa, tinha produzido todo aquele trabalho inútil e enervante. Se não tivessem aparecido novos trabalhos de todos os lados, como sempre, e se o seu caso não tivesse sido apenas um caso pequeno, pode-se quase dizer o menor entre os pequenos, teríamos então todos, sem dúvida, respirado aliviados. Acredito que até o próprio Sordini. Só Brunswick ficou rancoroso, o que, porém, era apenas ridículo. Agora imagine, senhor agrimensor, minha decepção quando, após o término feliz de toda essa questão, e a partir de então já decorreu de novo muito tempo, o senhor se apresenta de repente e tudo assume o aspecto de que o caso vai começar outra vez do início. O senhor sem dúvida entende que estou firmemente decidido a não admitir isso de maneira alguma, no que depende de mim. Certamente, disse K. Mas entendo mais ainda que aqui se comete um abuso atroz contra mim, talvez até contra as leis. Quanto à minha pessoa, saberei me defender. Como quer fazer isso? Perguntou o prefeito. Não posso revelá-lo, disse K. Não quero me impor, disse o prefeito. Só quero que o senhor reflita no fato de que tem em mim, não digo um amigo, pois somos totalmente estranhos um ao outro, mas de certo modo um sócio. Só não permito que o senhor seja admitido como agrimensor. Para isso, porém, o senhor pode sempre se dirigir a mim, claro que dentro dos limites do meu poder, que não é grande. O senhor sempre diz que não devo ser admitido como agrimensor, disse K. Mas, de fato, eu já fui admitido. Aqui está a carta de clã. A carta de clã, disse o prefeito. É valiosa e digna de respeito por causa de sua assinatura, que parece ser autêntica. Mas, no mais, não ouso me pronunciar sozinho sobre isso. Mizzy! Bradou e depois disse. Mas o que é que estão fazendo? Mizzy e os ajudantes, que não eram observados fazia tempo, evidentemente não haviam encontrado o processo que procuravam, e querendo trancar tudo outra vez no armário, não o tinham conseguido por causa do acúmulo desordenado dos autos. Foram, por certo, os ajudantes que chegaram a essa ideia que eles agora executavam. Tinham deitado o armário no chão, enfiado todos os autos dentro, depois haviam se sentado junto com Mizzy sobre as portas do armário, tentando nesse instante pressioná-las aos poucos para baixo. O processo não foi encontrado, disse o prefeito. É uma pena, mas a história o senhor já conhece. Na verdade, não precisamos mais dos autos. Aliás, eles ainda vão ser encontrados com certeza. Provavelmente estão com o professor, com quem ainda se encontram muitos outros. Mas vem aqui com a vela, Mizzy, e leia comigo esta carta. Mizzy se aproximou, parecendo agora mais cinzenta e insignificante ainda do que quando estava sentada à beira da cama e se comprimia contra esse homem forte e cheio de vida que a mantinha abraçada. Só então é que o seu rosto pequeno sobressaiu à luz da vela, com traços claros, severos, abrandados apenas pelas linhas atenuantes do declínio da idade. Mal olhou para a carta, juntou as mãos e disse: De clã. Aí leram juntos a carta, cochicharam um pouco entre si e, finalmente, quando os ajudantes bradavam urra, pois tinham afinal fechado as portas do armário e Mizzy dirigia a eles um olhar silencioso e grato, o prefeito disse: Mizzy é totalmente da minha opinião, que agora posso muito bem exprimir. Esta carta não é de forma alguma um escrito oficial, mas uma carta particular. Já se pode reconhecer isso claramente pelo sobrescrito, entre aspas, muito estimado senhor. Além do mais, não se diz nela nenhuma palavra de que o senhor foi aceito como agrimensor,
Fala-se antes em termos gerais sobre serviços de ordem senhorial, e também isso não é afirmado à maneira de um compromisso, mas que o senhor é aceito apenas, entre aspas, como já sabe. Isto é, o ônus da prova de que foi aceito cabe ao senhor. Por fim, do ponto de vista administrativo, o senhor está sendo remetido exclusivamente a mim, prefeito, como seu superior imediato, que deve lhe comunicar todos os pormenores, o que, aliás, já ocorreu em sua maior parte. Para alguém que sabe ler documentos oficiais e, em consequência disso, lê melhor ainda cartas não oficiais, está tudo muito claro. O fato de que o senhor, um estrangeiro, não o reconheça não me causa espanto. Mas no conjunto, a carta não significa outra coisa senão que Clã pretende se ocupar pessoalmente do senhor para a eventualidade de que seja admitido a serviço do senhor conde. Senhor prefeito, disse K., o senhor interpreta tão bem a carta que afinal não resta nada a não ser a assinatura numa folha de papel vazia. Não se dá conta de que, fazendo isso, rebaixa o nome de Clã que pretende respeitar? Isso é um equívoco, disse o prefeito. Eu não desconheço o significado da carta, não a deprecio pela minha interpretação. Pelo contrário, uma carta particular de Clã naturalmente tem muito mais importância que um escrito oficial, só que ela não tem a importância que o senhor atribui a ela. O senhor conhece Schwarzer? Perguntou K. Não, disse o prefeito. Talvez você, Mizzy? Também não. Não o conhecemos. É curioso, disse K. Ele é filho de um subcastelão. Caro senhor agrimensor, disse o prefeito, como posso conhecer todos os filhos de todos os subcastelães? Muito bem, disse K. Então tem que acreditar na minha palavra. Logo no dia da minha chegada, tive com ele um incidente desagradável. Ele então se informou pelo telefone com um subcastelão chamado Fritz e recebeu a notícia de que eu tinha sido aceito como agrimensor. Como é que o senhor explica isso, senhor prefeito? É muito simples, disse o prefeito. O senhor, na verdade, nunca manteve contato real com nossas autoridades. Todos esses contatos são apenas aparentes, mas o senhor, por ignorar as circunstâncias, toma-os por reais. E no que diz respeito ao telefonema, o senhor está vendo, no meu caso, que de fato tem muita coisa a ver com as autoridades. Não existe telefone. Em albergues e similares, o telefone pode prestar bons serviços, do mesmo modo que um aparelho de música automático, mas mais que isso não há nada. O senhor por acaso já telefonou aqui? Bem, então o senhor talvez me entenda. No castelo é óbvio que o telefone funciona de forma perfeita. Como me contaram, lá se telefona ininterruptamente, o que naturalmente acelera muito o trabalho. Esses telefonemas incessantes nós ouvimos nos telefones daqui como rumor e canto. Sem dúvida o senhor também ouviu isso. Mas esse rumor e esse canto são a única coisa certa e confiável que os telefones daqui transmitem. Tudo o mais é enganoso. Não existe nenhuma linha telefônica definida com o castelo, nenhuma central telefônica que encaminhe nossos chamados. Quando daqui se chama alguém no castelo, tocam lá todos os aparelhos das seções mais subalternas. Ou melhor, todos tocariam se a campainha não estivesse desligada em quase todos eles. Como sei com certeza. Mas de vez em quando, um funcionário extenuado tem a necessidade de se distrair um pouco, principalmente ao anoitecer ou durante a noite. E liga a campainha. Aí então nós recebemos uma resposta. Resposta, no entanto, que não é senão uma brincadeira. Também isso é muito compreensível. Quem pode pretender, em nome de suas pequenas preocupações particulares, se imiscuir à custa de toques de campainha telefônica,
nesses trabalhos importantíssimos que evoluem sempre em ritmo vertiginoso. Não entendo também como é que alguém, ainda que seja um estrangeiro, pode acreditar que, quando chama Sordini pelo telefone, é realmente Sordini quem responde. É mais provável que seja um pequeno arquivista de uma seção completamente diferente. Seja como for, pode acontecer em alguma hora fora do comum que, quando alguém chame o pequeno arquivista, seja o próprio Sordini. Nesse caso, sem dúvida, é melhor sair correndo do telefone antes que se ouça o primeiro toque. De qualquer modo, não vi as coisas assim, disse K. Eu não podia conhecer esses detalhes, mas não tinha muita confiança nessas conversas telefônicas. E sempre estive consciente de que só tem real importância aquilo que se fica sabendo no castelo ou que se vem a saber vindo de lá. Não, disse o prefeito, atendo-se a uma palavra. Essas respostas por telefone têm importância real? Como é que não? Como é que uma informação dada por um funcionário do castelo pode ser desimportante? Já disse isso a propósito da carta de clã. Todas essas manifestações não têm nenhuma importância oficial. O senhor incorre em erro quando atribui a elas importância oficial. Por outro lado, sua importância privada, como sinal de amizade ou de hostilidade, é muito grande. Em geral, muito maior do que jamais poderia ser a importância oficial. Muito bem, disse K. Admitindo que tudo é assim, então eu teria muitos bons amigos no castelo. Vista mais de perto, já a ideia daquela sessão, faz muitos anos, de mandar vir um agrimensor, poderia ser um gesto de amizade para comigo, e na sequência um gesto foi se sucedendo a outro, até que fui seduzido para um final ruim e ameaçado de expulsão. Existe uma certa verdade na sua maneira de ver as coisas, disse o prefeito. O senhor tem razão no sentido de que não se deve acolher ao pé da letra as manifestações do castelo. Mas o cuidado é necessário em toda parte, não só aqui. E tão mais necessário quanto mais importante é a manifestação de que se trata. Porém, o que o senhor me diz de sedução é incompreensível para mim. Se o senhor tivesse seguido melhor minhas explanações, precisaria saber sem dúvida que a questão do seu chamado para cá é difícil demais para que pudéssemos respondê-la aqui no curso de uma pequena conversa. Resta como resultado, então, disse K, que tudo é obscuro e insolúvel, a não ser a minha expulsão. Quem ousaria expulsá-lo, senhor agrimensor? Disse o prefeito. Mesmo a falta de clareza das questões preliminares lhe assegura o tratamento mais cordial. Só que o senhor, ao que parece, é muito suscetível. Ninguém o retém aqui, mas isso não significa expulsão. Oh, senhor prefeito, disse K. Agora é o senhor que vê as coisas claras demais. Vou enumerar-lhe algumas das que me retêm aqui. O sacrifício que fiz para me distanciar de casa, a longa viagem, as esperanças fundadas que alimentei em nome de minha aceitação neste lugar, minha total falta de recursos, a impossibilidade de encontrar, agora na minha terra, um trabalho equivalente, e, finalmente, o que não é menos relevante, minha noiva, que é daqui. Ah, Frieda, disse o prefeito sem mostrar qualquer surpresa. Eu sei, mas Frieda o seguiria para qualquer parte. No que diz respeito ao resto, são necessárias de fato certas ponderações, e vou informar ao castelo a esse respeito. Se chegar a uma decisão, ou se for preciso interrogá-lo mais uma vez antes disso, vou mandar chamá-lo. O senhor está de acordo? Não, de maneira alguma, disse K. Não quero favores do castelo, mas aquilo que é o meu direito. Mise, disse o prefeito à sua mulher, que ainda estava sentada e colada a ele e brincava perdida em sonhos com a carta de clã, com a qual tinha feito um naviozinho.
Assustado, K arrancou-a das mãos dela. Mizzy, continuou o prefeito, minha perna está começando outra vez a doer muito. Precisamos fazer outra compressa. K levantou-se e disse: Vou me despedir então. Sim, disse Mizzy, já preparando o unguento. Está fazendo uma corrente de ar forte aqui. K voltou-se. Os ajudantes, na sua presteza sempre inadequada para servir, haviam aberto ambas as folhas da porta, logo em seguida as palavras de K. Para proteger o quarto do doente do forte frio que entrava, K só pôde inclinar-se ligeiramente diante do prefeito. Depois saiu às pressas do quarto, arrastando consigo os ajudantes, e fechou rapidamente a porta. Fim do capítulo.